apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, Abba Pai, que maravilha. Muito bom estar com vocês de novo. Graça e paz aqui na Igreja de Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, no YouTube, direto do nosso site graçaeapostolado.com, e você que me assiste nos grupos de WhatsApp, Grupo MGA espalhado pelo Brasil todo, tá? Vamos fazer uma oração para que eu traga o apostolado desse domingo, último domingo de janeiro. Pegue na sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para a Tua glória, te pedimos que revele a Tua palavra a nós, para que sejamos edificados pela mesma, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, eu oro e intercedo pela Tua igreja no Brasil e na face da terra, para que também seja edificado por essa palavra. Eu oro e intercedo por todos os filhos de Deus que estão me assistindo e me ouvindo em rede mundial pela internet. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, te agradeço desde já pela edificação que nos será dada nesta noite, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Aplauda o Senhor comigo mais uma vez. Glória a Deus. Você que está me assistindo aí agora, hoje é dia 29 de janeiro de 2017. Daqui um mês e alguma coisa, dia 10, 11, 12 de março, MGA 20 anos em graça. O maior evento desse ministério, aliás, eu penso ser o maior evento em graça, eu acho que no mundo, hein? Porque eu não sei se já teve outro evento em graça na terra. Em graça que eu saiba, acho que não teve ainda. Então, eu posso dizer, dia 10, 11, 12 de março, aqui no MGA, 20 anos em graça. Já temos pastores confirmados, pastoras, apóstolos. O apóstolo Geraldo do Rio de Janeiro já está confirmado, pastor Léo da Bahia, pastor Marcos Felipe de Macaé, pastor Augusto Sérgio da Bahia também, pastoras Mato Grosso do Sul, o abençoado de Seropédica e Minas Gerais, Brasília, um pastor de Brasília está vindo também. Então, glória a Deus, venha estar conosco dia 10, 11 e 12 de março, tá? A abertura deste evento vai ser na sexta-feira, dia 10 de sexta-feira, às 19h30, culto de abertura, tá? Sexta-feira, 19h30. No sábado, às 9h30 da manhã, o apóstolo Geraldo vai estar ministrando aqui. Sábado, dia 10, dia 11, sábado às 9h30, ministração com o apóstolo Geraldo. Meio-dia nós temos o almoço e às 19h30 outra ministração da noite. Isso no sábado, dia 11. No dia 12, domingo, 9h30 da manhã, outra ministração em graça, tá? E meio-dia almoço e o encerramento às 18 horas. Então, dia 10, 11 e 12 de março, MGA 20 anos em graça. Você não pode ficar de fora desse mover de Deus, um mover de unidade das igrejas em graça. Igrejas, ministérios, pastores em graça, juntos numa só fé, num só corpo, num só objetivo, num só propósito. Porque Efésios 4:3, Paulo disse, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós estaremos aqui dia 10, 11, 12, guardando, provando que de fato nós não só cremos de boca, é preciso vivenciar, é preciso sair da teoria bíblica e colocar na prática. Dia 10, 11 e 12 de março, as igrejas em graça estarão unidas para a glória de Deus, em nome de Jesus, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você, pastor em graça, de outra igreja em graça, de outro ministério em graça, entre em contato comigo, tá? Por e-mail, pastormarcosgomes@bol.com.br, ou pelo nosso Facebook. Me procura no Facebook, Apóstolo Marcos Gomes, ou então no Facebook, Ministério Graça e Apostolado. Procura lá, eu vou te adicionar, e venha estar conosco dia 10, 11 e 12 de março,
unidade em graça. Efésios 4:5 diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4:6 diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Se há um só Deus e Pai de todos, você não pode ficar de fora desse mover de unidade em graça. Dia 10, 11 e 12 de março. Vem! Quem pode falar amém? Não fique de fora desse mover de Deus. Glória a Deus, Abba Pai. Hoje eu quero falar sobre os dois tipos de sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Já orei para que sejamos edificados com este apostolado. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo fala sobre os dois tipos de sabedoria que existe. E graças a Deus que a sabedoria predestinada é a que nos foi revelada. Então podemos viver dessa sabedoria. Diga, Abba Pai. 1 Coríntios 2, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, verso meia dúzia. Paulo falando com uma igreja em graça. O que é uma igreja em graça? É uma igreja que já tinha recebido a Cristo como Senhor. Uma coisa foram os que andaram com Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, esses andaram com Jesus de Nazaré. Outra coisa é a igreja que recebeu a Cristo ressuscitado. Nunca viu a Cristo, nunca viu a Jesus, nem de Nazaré, nem nos dias da carne e nem ressuscitado. Crê nele pela fé. Nós cremos em Cristo pela fé. Nunca vimos a Cristo, né? Nem a Cristo ressuscitado e nem a Jesus de Nazaré. Nós cremos pela fé. 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia, 1 Coríntios 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Mas não a sabedoria deste mundo. Aqui já é a segunda sabedoria, tá vendo? Olha no verso 6, ó. 1 Coríntios 2, 6. Paulo diz, todavia falamos, circule na sua Bíblia, sabedoria, sublinha, entre os perfeitos. É esta sabedoria que nós usamos aqui no Ministério Graça e Apostolado. Quem pode falar amém? É esta sabedoria que nós usamos no MGA. Nós usamos a sabedoria entre os perfeitos. Uma sabedoria divina. Não é uma sabedoria humana, onde o homem decide. Onde o pastor decide. Não, eu não decido nada aqui, ainda que sou o pastor. Ainda que sou o apóstolo, eu não decido nada. Tudo que vai ser feito nesta igreja, nesse ministério, eu preciso da direção de Deus. Se Ele fala sim, ou se Ele fala não. Ou agora não. A direção de Deus. E só com a sabedoria predestinada, que é uma sabedoria divina, celestial e espiritual, é que podemos reinar em vida. Vou falar de novo. Só, quem quiser escrever é bom. Só através da sabedoria divina, espiritual e celestial que nós conseguimos reinar em vida. Ninguém reinará em vida com a sabedoria humana, terrena, carnal. Já vou falar sobre as duas daqui a pouco. 1 Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Aí Paulo deixou claro, mas não é a sabedoria deste mundo, hein? Para aí, olhem para mim. Só aqui no começo do verso 6, Paulo já mostrou que tem duas sabedorias. Diga, duas sabedorias. Faz assim, ó, sabedoria entre os perfeitos e sabedoria deste mundo. Quantas são? Duas. É o assunto de hoje. Os dois tipos de sabedoria, ou as duas sabedorias. A sabedoria entre os perfeitos, vou falar primeiro em ordem, né? Verso 6. A sabedoria entre os perfeitos, a sabedoria entre os perfeitos.
Na verdade, o Espírito Santo está mandando eu falar um pouco sobre outro assunto. Na verdade, nem todos os cristãos estão perfeitos, mas são perfeitos, mas não estão perfeitos. Entenderam? Vou explicar. Nem todos os cristãos na face da terra estão perfeitos, aqui ó, no entendimento, mas são perfeitos diante de Deus. É como se fosse a salvação. Muitos são salvos diante de Deus e nem sabem que são salvos. Diga comigo, por isso é preciso pregar o Evangelho. Apóstolo, mas se a pessoa já é salva e nem sabe, então para que pregar? Por 2 motivos, e o primeiro é mais importante. Quando você prega o Evangelho, a ovelha vai crer no Evangelho. Por quê? Porque ela já tem o Espírito Santo. Ela já tem o Espírito de Deus. Ela não crê para depois receber o Espírito Santo, que é o que o sistema fala. Ela só crê porque ela tem o Espírito Santo. Quem entendeu? A ovelha, ela não crê para depois receber o Espírito Santo. Não é assim as igrejas evangélicas? Hã? Todas não são assim? Quem quer aceitar Jesus? A pessoa aceita. Quem crê em Deus? A pessoa crê. Quem quer vir para a igreja? A pessoa vem. Agora vamos buscar o Espírito Santo. Não. Se a pessoa creu em Deus, recebeu Jesus, veio na igreja, é porque ela já tem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Isso é 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, Paulo disse: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, quando alguém crê em Jesus, ele só está crendo porque ele já tem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Então, falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? São os crentes, as ovelhas, os cristãos, que já receberam a revelação da graça de Deus em Cristo. A saber, já entenderam que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Não são pessoas que pensam que eles escolheram a Deus. Não. Os perfeitos. Diga comigo, quem são os perfeitos? Coríntios 2:6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Diga, quem são os perfeitos? Os perfeitos são crentes cristãos que já foram aperfeiçoados no seu entendimento. Esses são os perfeitos. Você quer ver? Deixa o Coríntios aberto. Abre em Filipenses. Você está em Coríntios, depois é 2 Coríntios, depois vem Gálatas, depois de Gálatas você vai encontrar o Efésios, depois do Efésios é o Filipenses, capítulo 3. Deixa o Coríntios aberto que eu já volto aí, hein? Não fecha não. Filipenses 3. Quem já achou, diga amém. Filipenses 3,15. Filipenses 3,15. Todos quantos somos pecadores, amém? Não é isso? Filipenses 3,15. Todos quantos somos o quê? Perfeitos. Está escrito ou não está escrito? E se tiver escrito? Eu creio. 2 coisas diferentes. Está escrito? Tá. Tá. E se tiver escrito? Eu creio. Porque nós não podemos mudar a palavra. Está claro ou não está claro? Alguém pode mudar a palavra? Se tem alguma coisa errada é conosco, não com a palavra. Eu não creio que eu sou salvo. O que está escrito? Que eu sou salvo pela graça. Então, se eu não creio que eu sou salvo, eu tenho que passar a crer, porque está escrito que eu sou salvo pela graça. Efésios 2,8. Se tem alguma coisa errada, é com a gente, não é com a palavra. Não, para mim o diabo está aí, entrando nas pessoas e sai de um, entra no outro. O que a palavra diz? Que ele foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Mas eu pensava. Eu não sei o que você pensava, eu sei o que está escrito. Nós não devemos crer no que pensamos. Devemos crer no que está escrito. Está claro ou não está claro? Então, Filipenses 3,15. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos,
O que nós somos? Agora vamos deixar uma coisa clara, né, abençoados? Olhem para mim, por favor. Deixa aberto o texto aí. Vamos deixar uma coisa clara. É preciso vocês entender a Bíblia como Paulo entendia. Ou seja, 2 pontos. Com quem que Paulo está falando? Paulo está falando com pessoas que já tinham recebido a Cristo. Paulo não está falando com ímpios, está claro? Sabe, ímpios, bandido, assassino, traficante. Não, Paulo está falando com pessoas que já tinham recebido a Cristo. E se receberam a Cristo, são perfeitos. Está claro ou não está claro? Se receberam a graça, são perfeitos. Olha como que Paulo via, hein? Paulo não é João, que dizia: olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. João falava isso. João disse: se confessarmos nossos pecados. Se eu estou lá, eu falo: João, quais pecados? 1 João 1,8. Se confessarmos nossos pecados. 8, 9, 10. João, quais pecados? Quais pecados que eu vou confessar? Se Jesus morreu por meus pecados e me justificou dos pecados. João e Paulo. Um usava a sabedoria divina, celestial, espiritual. E o outro usava uma sabedoria terrena desse mundo. O que as pessoas do mundo pensam? Que eles são o quê? Pecador. Pensa ou não pensa? As pessoas não pensam isso? Fala com sua vizinha para você ver. Fala com seu primo. Fala com seu colega. No serviço. Na escola. No trabalho. Fala com eles. Ah, não, nós somos pecadores sim. Essa é a sabedoria desse mundo. A sabedoria que vem de Deus, ela diz que nós não somos pecadores. Por quê? Porque Jesus morreu por nossos pecados. Ele já perdoou os pecados. Se nós somos pecadores, das duas uma. Ou Jesus não morreu, e se ele não morreu nós temos pecados, ou então a morte dele não valeu para nada. Visto que a morte foi para perdoar e apagar e tirar os pecados. Aí eu pergunto, ele não morreu? Letra B, ou a morte dele não valeu para nada? Você que escolhe. Não morreu? Então estamos perdendo tempo de falar dele. A morte dele não valeu para nada? Não, então estamos perdendo tempo também. Isso é 1 Coríntios 15. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Já leu Coríntios 15? Não tem meio termo. Por isso que Deus disse, o meu justo viverá por fé. Por que Deus disse isso? Ou você crê, ou você não crê. Olha para mim. Crê no quê? Ou você crê que Jesus de fato morreu e ressuscitou? Para aí. Morreu para quê? Romanos 4, 25. Por nossos pecados. Ressuscitou para quê? Romanos 4, 25. Para a nossa justificação. Para nos justificar diante de Deus. Por isso que Paulo diz que nenhuma condenação é em nós. Porque ele nos justificou. Fala para o seu irmão. Essa é a sabedoria divina. Mas será que as igrejas estão usando essa sabedoria? Será que os pastores, os pregadores, será que estão usando essa sabedoria que eu estou usando? Ou eles estão falando para os filhos de Deus que já foram perdoados, que ainda são pecadores? Qual sabedoria que os pregadores hoje estão usando? Qual sabedoria? Que sabedoria que o bispo está usando? Que sabedoria que o padre está usando? Que todo domingo leva o povo a dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Fez isso uma vez? Tudo bem, fez uma vez. Mas há quantos anos estão fazendo isso? Então, se a Maria estivesse rogando por algum pecador, já não era para ter sido perdoado? Ou a intercessão dela não está valendo de nada?
Ou ela não está intercedendo? Eu só estou pensando. Será que ela não está intercedendo? Será que a intercessão dela por nós não está valendo de nada? Porque há anos, há décadas, eu falo, rogai por nós pecadores, mas eu continuo pecador. Será que ela não está rogando por nós? Ou a intercessão dela não está valendo para nada? Porque eu continuo pecador. Essa é a sabedoria deste mundo. Uma sabedoria que lê a Bíblia. Uma sabedoria que estuda a Bíblia. Mas não tem a revelação da Bíblia. Só levante a mão quem está entendendo o que estou falando. E é a maioria das igrejas. Não é uma ou duas não, tá? 98%. Tem a Bíblia, fala da Bíblia, lê a Bíblia, prega a Bíblia, fala de Deus, fala de Jesus, fala que Jesus te ama, fala que Jesus salva. Mas não sei não se você não vai perder essa salvação, hein? É uma sabedoria do mundo, terrena. Pensam que eles raciocinam pensando que a salvação é como uma moeda, que se você não tomar cuidado, você pode perder no escuro. Perdi a moeda. Ai, eu estou agora no meio do mato, andando naquele trilho, sabe? No mato não tem um trilho? Sabe aquele trilho? Tem um campo grande assim no mato, aí não tem aquele trilho. Na fazenda tem muito isso, né? A pessoa andando naquele trilho de noite, aí ele vai pegar a moeda do bolso, a moeda cai. Como é que ele vai achar essa moeda agora? Naquele trilho de noite. Tem como achar a moeda? Não. Tem pessoas que pensam que a salvação é igual a moeda, que você pode perder ela. Essa não é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria deste mundo. Terrena, humana, carnal. E vou te dar uma dica. Rabapai, vou falar como profeta agora. Os que querem ter um relacionamento com Deus mais íntimo, só através da sabedoria espiritual. Com a sabedoria humana, terrena, carnal, com a sabedoria desse mundo, nunca, você não consegue. Porque você vai pensar que Deus está ali, você vai pensar que Deus está acolá, você vai pensar que Deus está longe de você, que você tem que falar mais alto, ou então orar de madrugada, porque a fila é menor. Alguém já ouviu isso? Isso é heresia. Orar de madrugada? Orar de madrugada? Não é fila do SUS? Que você marca uma consulta no posto de saúde no SUS. Você tem que chegar lá de noite, de madrugada. Alô, você vai falar com Deus. Você não vai no posto de saúde do SUS. A sabedoria humana pensa que Deus está longe. Mas a sabedoria espiritual, ela diz que Deus está em você. Dentro de você. Eu estou te mostrando a comparação da diferença dos dois tipos de sabedoria. Alô? Você lembra aquele negócio de Pai Nosso que estais nos céus? Na graça é Pai Nosso que estais em nós. Não. Desculpa, é que eu não avisei. Esse entendimento é só para os que estão perfeitos. Esqueci de lembrar. Desculpa. Esse negócio de entender que o Pai Nosso está em nós é só para os que falam a sabedoria entre os perfeitos. Os que ainda usam a sabedoria desse mundo não vão me entender. Ô pastor, mas não está escrito Pai Nosso que estás nos céus? Sim, irmãos. Deus é onipresente. Ele está no céu, mas está em nós também. E no tempo da oração Pai Nosso que estás nos céus, Ele não habitava em nós, por causa do pecado. Mas quando Ele tirou o pecado, agora Ele não só habita no céu, também em nós. Quem
Quem está entendendo? Quem está sentindo um gozo do Espírito? A sabedoria de Deus, ela te fala que você foi escolhido por Deus. A sabedoria deste mundo fala que foi você que escolheu a Deus. A sabedoria de Deus fala assim, ó, você sempre foi filho de Deus. E agora você tem o entendimento do evangelho da graça. Mas você sempre foi filho de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria deste mundo fala o quê? Antes você que era do diabo. Ué, antes eu era do diabo? Não estou nem sabendo de nada. O pastor fala. Antes você era do diabo. Você que fumava. Você que bebia. Ué, porque eu bebia X ou Y ou Z, eu era do diabo. Porque ao invés de eu comer um pedaço de pão, eu fumava, eu era... É por causa disso que eu era do diabo? Mas agora eu não faço mais isso. Então você é de Deus. Ô pastor, eu voltei a fazer. Então você é do diabo. Mas eu parei de fazer. Então você é de Deus. Mas eu não consegui e voltei a fazer. Então você é do diabo. Aí até que o pastor fala, você quer decidir se você é de Deus ou do diabo? Você está me confundindo, o pastor fala. Eu não sei se eu falo que você é de Deus ou se eu falo que você é do diabo. Porque tem vezes que você para de fumar, tem vezes que você fuma, tem vezes que você bebe, tem vezes que você para. Você é de Deus ou você é do diabo? A sabedoria desse mundo, o cara, ele fica louco. Agora, levante as mãos e digam, eu sempre fui filho de Deus. Porque está escrito que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, há um só Deus e Pai de todos. Se Deus é Pai de todos, eu também sou filho de Deus. Amém? E filho de Deus para salvação. Diga, por isso estou assentado em regiões celestiais. Porque se você é um filho de Deus para a perdição, você não estaria aqui ou não aguentaria por tanto tempo. Você vê que Judas não aguentou, né? Pegou essa? Judas não aguentou. Alô? Abba Pai, uma revelação fresquinha. A igreja é Jesus. Por isso Paulo diz que nós somos os membros do corpo de Cristo. Porque a igreja é Jesus. Eu estou usando a sabedoria que vem de Deus. Eu estou usando a sabedoria entre os perfeitos. Você quer ver a igreja? Você quer ver Jesus? É só você fazer assim, ó. Começa a olhar para os irmãos. Ó. Começa a olhar para os irmãos que você vai ver Jesus. Porque a igreja é Jesus. Por isso que Paulo diz que somos membros do corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz que Cristo é o cabeça do quê? Alô? Se ele é o cabeça da igreja, o resto é o quê? Alô? O cabeça, a cabeça, tá vendo aqui? A cabeça do Marcos Gomes. Não tá vendo a cabeça? Mas o braço também é, a perna direita, a perna... Se a cabeça é do Marcos Gomes, o corpo também é do Marcos Gomes. Efésios 1, 22. Se Cristo é o cabeça da igreja, todo o corpo dele é a igreja. As pessoas nunca pensaram nisso. Não é verdade? As pessoas não pensam nisso. Elas não têm resposta. Se Cristo é o cabeça da igreja, o corpo dele é o quê? Cristo não pode ser o cabeça e o corpo de Judas, né? Olha a alusão. Judas traiu Jesus e foi se enforcar. Naquele tempo, Jesus segundo a carne. Jesus nos dias da sua carne. Judas o traiu e foi se enforcar. Mas Judas andava com Jesus nos dias da sua carne. Hoje Jesus não é mais segundo a carne. Hoje é Jesus ressuscitado.
Mas cadê Jesus? Está aqui. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Então ele está aqui. Mas do jeito que teve Judas naquele tempo, pode ter Judas hoje também. Do jeito que Judas traiu Jesus segundo a carne, pode ter Judas hoje traindo o ressuscitado. Está claro ou não está claro? Porque a história se repete. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. Algumas versões diz sentimento. Volta para o Coríntios 2. 1 Coríntios 2. O assunto hoje, e eu nem espero que todos me entendam ainda que eu orei. Ainda que eu orei antes de começar a pregar e ensinar, eu não vou nem criar a expectativa de que todos que estão me ouvindo me entendam. Eu não quero ter essa expectativa. Porque isso não depende de mim. Você lembra que eu orei antes? Depende de quem? A quem que eu orei? A Deus. Orei para quê? Para que Ele dê este entendimento do que eu estou falando. Mas eu não sei se Ele vai dar a todos. Porque tudo é segundo a sua vontade. Mas é meu dever orar por todos. Ainda que não seja dado a todos. Por quê? Para que essa minha oração seja atendida, depende da vontade de Deus. Mas pelo visto, Ele está me ouvindo. Porque muitos estão entendendo. As mensagens, as ministrações, as mensagens no Facebook, no YouTube, estão crescendo cada vez mais. Então isso quer dizer, é sinal que as pessoas estão entendendo. Se ninguém entendesse ou ninguém aceitasse, ninguém assistia, ninguém queria mais saber de nada. 1 Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Vamos deixar bem claro. Eu, apóstolo Marcos Gomes, não falo... esses dias eu ouvi ele falar lá que... olha só o que ele disse, irmão. Ele disse que não precisa nem se batizar. Por que eu falei isso? Ele disse que é salvo e nem precisa se batizar. Mas você ouviu só esse pedacinho? Ou você tem acompanhado minhas pregações, meus ensinos? Por exemplo, você já ouviu a mensagem, o batismo é desnecessário? Entra no nosso site, graçaeapostolado.com, www.graçaeapostolado.com, vai no link, se estiver escrito, eu creio. Clica no link, se estiver escrito, eu creio, vai abrir a página com várias mensagens. Lá tem a mensagem, o batismo é desnecessário. Pegue a sua Bíblia, ouça essa mensagem, parte 1 e parte 2, acompanhe na sua Bíblia, e o Espírito Santo que te habita em você, ele vai te falar se está certo ou se está errado. Não sou eu que vou falar se está certo ou errado. Essa é a função do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em João 16, que o Espírito Santo nos guiará em toda verdade. É verdade o que eu estou pregando e ensinando? Não sei. Para mim é verdade porque me foi revelada. Para você, não sei. Ouça, compara na sua Bíblia e veja o que o Espírito Santo te fala, porque ele habita em você. Por isso que Paulo diz que temos o mesmo espírito de fé. Ele habita em mim e habita em você. Por isso que Paulo diz que o Espírito testifica. Então, a fonte é a Bíblia. Pega a sua Bíblia, me ouça, minha explicação, minha pregação. Tem um pastor na Paraíba que tudo que ele vai fazer, ele me consulta. O pastor Luizinho. Tudo que ele vai fazer, ele me consulta. Ele fala assim, apóstolo, eu quero ver como que você entende esse texto. Porque na lei nós entendíamos assim, e como que é na graça? Como que é? Eu quero ver, me explica esse texto. Aí ele fala o texto e eu explico para ele. Porque a mente de Cristo em mim está ativada para ver como Paulo via. Pensando em tudo já está consumado. Quem está debaixo da lei ainda acha que o pecado vai ser perdoado, ainda acha que vai ser liberto. Então, quem já usa a sabedoria divina, a sabedoria predestinada, a mente é evoluída, a mente espiritual. E glória a Deus pela sua vida, pastor Luizinho, porque isso é um bom sinal que você é uma ovelha de Cristo, submissa à graça e ao apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Efésios 2,6. Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Olhem para mim. Bill Gates, ainda que ele seja um filho de Deus, e ainda que ele seja salvo pela graça,
a sabedoria que ele usa é deste mundo. Como que chamava lá o criador da Apple? O Steve Jobs. Ainda que ele foi um filho de Deus, porque já morreu, e salvo pela graça, que eu creio, pela fé, porque eu creio que Jesus morreu por ele também, como Paulo falou em Romanos 14, porque em Cristo também morreu. Ele não morreu só por mim e por você, morreu por outros também, até pelos que estão na ignorância. Amém? Então, o Steve Jobs, criador da Apple, do computador Apple, riquíssimo, milionário, morreu milionário. E antes de morrer, ele escreveu uma frase, eu tenho essa frase. Ele falou assim: do que valeu ter toda... Ele morreu de câncer. Do que valeu ter toda essa fortuna? Milionário, bilionário, criador da Apple. Sabe quanto que é um celular da Apple? Vê quanto que é um Motorola e vê quanto que é um Apple. Vê quanto que é um Samsung e vê quanto que é um Apple. Tudo é mais caro. Computador Apple, vê quanto que é um HP e vê quanto que é um Apple. Ele é bilionário, só que morreu. E ele falou assim: do que valeu ter toda essa fortuna, toda essa riqueza? Estou traduzindo o que ele disse em inglês, resumindo. Se agora eu vou ter que morrer porque eu não tenho saúde. Eu creio que um filho da perdição não chegaria a esse ponto, né? Hã? Um filho da perdição não ia falar isso, né? Só quem tem o Espírito de Deus, né? Agora eu vou explicar. Ainda que não conheceu o Evangelho, ainda que não recebeu a graça e apostolado. Alô, ser filho de Deus é uma coisa, conhecer o Evangelho é outra. Tá claro aí? Filiação, paternidade, Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Ser filho de Deus é uma coisa. Eu falei para você esses dias, acho que foi sexta-feira que eu te falei. Nem todos os filhos de Deus vão viver os mistérios de Deus. Uma coisa é ser filho de Deus. E vou mais além, nem todos os salvos vão viver os mistérios de Deus. Deus nem quer que eu fale muito sobre esse assunto. Eu estou ouvindo aqui. Mas isso Ele permite eu falar. Nem todos os filhos... Quando eu digo nem todos, a maioria, tá? Tipo 98% não vai viver os mistérios de Deus. Vai ter uma Bíblia, vai congregar, vai estar debaixo do apostolado, tá? Mas não vai viver os mistérios, as excelências dos mistérios. É como se fosse bilionário. Nem todos os seres humanos serão bilionários. Tá claro? Estou te fazendo entender. A maioria dos seres humanos são classe média, trabalhadores comuns, vivem do salário proletário, a maioria são. A minoria no mundo, bilionário, trilionário, isso é a minoria no mundo. Assim também é no espiritual. A minoria vai viver dos mistérios. É fácil entender isso. Lembra do povo de Israel, que atravessou o Mar Vermelho? Muita gente, né? Você sabe quem vivia dos mistérios? Moisés. Não é a minoria? Hã? Lembra aí, 1 milhão de pessoas. É gente, né? Mas quem vivia dos mistérios? Moisés. Josué não foi bobo, foi chegando perto dele. Aí quando Moisés morreu, ele começou a viver também dos mistérios. Tá pegando aí? Aí um dia o Josué morreu e os mistérios vai sendo passados de geração em geração, até que chegou para Davi. Mas o povo de Jerusalém, o povo de Israel... Não, o povo era filho de Deus, o povo era abençoado, Deus era com eles, mas os mistérios eram para Davi. Alguém está pegando essa sabedoria que eu estou falando? A igreja de Corinto, a igreja na Galácia tinha muita gente, mas os mistérios estavam com Paulo. Deus está mandando parar de falar sobre esse assunto. Vou parar então. O Steve Jobs, criador da Apple, morreu bilionário. Mas a riqueza, o dinheiro, ele era um poderoso desse mundo. Osama, como que é? Não, o ex-presidente, Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, um poderoso desse mundo. Hillary Clinton, uma poderosa desse mundo. Bill Clinton, George Bush, é um poderoso desse mundo, é ou não é? Ele é um poderoso desse mundo. Se ele der um estralo de dedo, as pessoas levam ele no colo. Se ele bater o olho assim, já para uma limusine do lado. Ele é um poderoso desse mundo.
Mas Paulo disse, olha, nós falamos a sabedoria entre os perfeitos, a sabedoria verso 7, a sabedoria oculta em mistério. Olha o verso 7. O assunto de hoje, os dois tipos de sabedoria. Falamos sabedoria entre os perfeitos, verso 7. Mas não a sabedoria deste mundo. 7. A sabedoria de Deus oculta em mistério. Alô, olhem para mim. Olha o dinheiro que o Barack Obama tem, olha o dinheiro que o Trump tem, olha o dinheiro que a Hillary Clinton tem, e olha a sabedoria que eu tenho. Quanto é que vale essa sabedoria que Deus me deu? Não tem preço, é invendável. O dinheiro que eles têm eu posso ter um dia, mas a sabedoria que eu tenho, eles terão que ser muito predestinados para chegar nessa sabedoria, eu acho que não são. Eu aposto 99,9% que não são. Vão morrer na sabedoria humana deste mundo. Riqueza, dinheiro, bens. Mas a sabedoria celestial, a sabedoria divina, a sabedoria predestinada, isso é para a minoria. E Abba Pai, que vocês estão no meio dessa minoria. Deve ser muito triste, né? Deve ser muito triste. Pensa assim na conta, bilhões. Pensa nas mansões, vale bilhões. Carros, bens, bilhões. E deve ser muito triste pensar assim, mas eu não tenho a sabedoria que aquele barbichinha tem. E o que eu vou fazer para ter essa sabedoria? Conseguir empresas, conseguir ser dono da Volkswagen, conseguir ser dono da Scania, da Volvo, da Mercedes-Benz, conseguir ser dono da Ferrari. Mas eu não tenho a sabedoria que aquele homem tem. Um dia um homem veio dos Estados Unidos, vocês não sabem disso, que eu nunca falei, primeira vez agora. Acho que é a primeira vez. Eu não posso falar quem é, Deus não quer que eu fale. Um dia um homem veio dos Estados Unidos, de Washington, Estados Unidos. Um homem veio até mim, e nós jantamos juntos. E depois do jantar ele disse assim, preciso falar com você. Eu sabia que era algo particular, não podia ser na mesa. Aí acabamos de jantar e saímos e fomos para longe assim para conversar. E aquele homem rico, tá? Homem rico, mora em Washington, Estados Unidos, chorando em lágrimas. Ele me falou assim, ó, o que eu faço para ter o que você tem? Eu já sabia que ele estava falando, mas deu uma de besta, né? Fiz igual Jesus fez com o Bartimeu cego. Aí eu falei assim, como assim, irmão? Eu já sabia, eu queria ativar a fé dele. Como é que eu faço para ter essa unção em minha vida? Eu quero essa unção que está na sua vida. Homem rico, tem dinheiro, mora em Washington. Washington não tem favela, não. Estados Unidos. Como é que eu faço para ter essa sabedoria? Como é que eu faço para ter essa unção? Eu quero em minha vida. Aí o resto Deus não quer que eu fale. Está mandando parar aqui. O resto da ministração. E depois ele foi embora para os Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos. 1 Coríntios 2, 7. Não! Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Existe uma sabedoria predestinada. O Espírito Santo está me citando até nomes aqui agora, hein? Está mandando falar nomes, vou falar. Abençoada Tereza, que está agora no Mato Grosso me assistindo. Abençoada Tereza Ferli, lá em Dourados, Mato Grosso. A senhora que veio da religião, a senhora que veio do sistema religioso, mas Deus conheceu o seu coração. Estou profetizando, Ele está me revelando aqui. Isso aqui é um dom chamado palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12. A senhora, Deus viu o seu coração. Estou falando com a abençoada Tereza Ferli, está lá em Dourados, Mato Grosso agora. Deus viu o seu coração, Ele ouviu suas orações. Ele está me falando aqui, estou falando para a senhora. Ele ouviu suas orações, Ele viu o seu coração e viu qual a sua intenção. Então Deus te fez chegar até a senhora a graça.
a revelação da graça. E o Espírito Santo manda te falar algo por parábola, que é pessoal, só para a senhora agora. Vê, eu não posso ser tão explícito, a senhora vai entender. Vê que pessoas ao seu redor também receberam essa revelação. Mas já outras pessoas ouviram a revelação, conheceram a revelação, mas não foi cortada pela revelação da graça. E Deus manda te dizer, isso é assim mesmo. Prevalece a vontade de Deus. Deus é Pai de todos. Ele está em todos, Ele é por todos e sobre todos. Abençoada Teresa, por fé, pastora Teresa de Dourados, Mato Grosso. Estou chamando a existência por fé, porque Deus viu o seu coração e falou comigo sobre o seu coração. A senhora é uma mulher fiel, a senhora é uma mulher temente a Deus. E de tantas pessoas no Brasil, Deus está falando agora ao vivo com a senhora, dia 29 de janeiro de 2017, a senhora que está em Dourados, Mato Grosso. Deus viu o seu coração, por isso que Ele te revelou a graça. E diz o Espírito Santo, e há uma pessoa próxima da senhora que Deus não revelou a graça. Não falou nada. Diz o Senhor, não faça nada, não mexa. Porque o que Deus não fez, ninguém pode fazer. Não mexa, irmã. Deus falou com a senhora. Se Deus não revelou ali, não mexa. Também é filho de Deus. Também foi criado por Deus. Não tente ajudar a Deus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Diz o Senhor, viva em paz. Deixa eu ver como que eu falo isso. Não é um problema da senhora. Tá? E nem é problema de Deus. É apenas a vontade de Deus para certas coisas, para com a senhora, e outro tipo de vontade de Deus para outras coisas. Então é preciso entender e respeitar a vontade de Deus, que não é igual para todos. Até foi para vocês agora também. A vontade de Deus para um pode ser vai, e para o que está do lado pode ser fica. Estão entendendo? Gênesis 12, Deus disse para Abraão, vai. Mas para o sobrinho de Abraão, Deus falou, você não vai, você fica. E o Espírito Santo está me dizendo aqui agora profeticamente que a vontade de Deus é uma para cada pessoa. Isso me faz entender que como Deus é comigo, talvez não é com você. E isso é normal, há de se entender. Ninguém pode achar diferente, ou achar ruim, ou não gostar, porque, digam todos comigo, seja feita a vontade de Deus. Assim na terra como no céu. Estou terminando já. O assunto de hoje foi os dois tipos de sabedoria. Todavia, Coríntios 2, do 6 ao 8, para terminar. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. As pessoas que só têm dinheiro, as pessoas que só têm riquezas, as pessoas que só têm bens, provavelmente, se Jesus estivesse aqui hoje na carne, colocariam ele na cruz de novo. É isso que Paulo está dizendo no verso 8. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por exemplo, você acha que eu colocaria Jesus na cruz? Vocês colocariam Jesus na cruz? Claro que não, né? Porque vocês falam sabedoria entre os perfeitos. Mas aqueles que não tinham essa sabedoria fizeram o quê?
colocaram Jesus na cruz, cuspiram nele, colocaram coroa de espinhos zombando, satirizando. Aí está a diferença do religioso para aquele que tem uma vida íntima com Deus. Aquele que tem uma intimidade com Deus, provavelmente viverá da sabedoria de Deus. Aquele que só tem apenas uma religião, ainda que cristã, vai ter que viver da sabedoria deste mundo, né? Fazendo a mesma reza, várias vezes, por muitos dias, por muitos anos, por décadas, e não consegue perceber que nada está mudando em sua vida. Vai ter que pagar um preço religioso, vai ter que viver da tradição religiosa, mas não consegue perceber que nada está mudando em sua vida. Mas aquele que tem a sabedoria de Deus, ele percebe no seu dia a dia, que a cada dia, por ter a sabedoria divina, cada dia para ele é uma novidade de vida. É como se ele nunca tivesse vivido. É como se ele tivesse acabado de nascer aquele dia, aquela hora. Assim somos nós, que estamos em Cristo e andamos, vivemos e falamos a sabedoria predestinada de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Graça e paz, anjos em seu favor. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.